paz do Senhor, queridos professores, que bom ter vocês aqui conosco. É uma honra, uma alegria. Estamos felizes com a sua companhia, com o seu apoio, com o seu carinho. Você é muito especial por aqui e nós temos orado pela sua vida e temos estado muito felizes. Que Deus continue te abençoando. No final da aula estaremos falando mais nomes de professores que estão aí juntamente conosco. Deus abençoe pela sua companhia. E vamos lá para mais uma pré-aula desta semana. A nossa classe é a Juniores. Estamos estudando a história dos profetas. Tem sido bênção na nossa vida. E hoje já estamos na lição de número 8. Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos pela vida de cada professor que aqui se encontra conosco, cada aluno, cada criança, Deus, cada tio e cada tia. Ó Pai, nós engrandecemos o teu nome, nós santificamos ele para todo sempre e agradecemos o privilégio de estarmos aqui juntos novamente. Venha nos dar graça, sabedoria e unção para continuar passando a tua palavra, que é maravilhosa para os nossos alunos. Transforma a vida, coraçãozinho, Pai, de cada aluno que vai estar nesta aula, aprendendo a tua palavra, e dai a nós graça e sabedoria e unção, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, lição de número 8, o profeta que anunciou a salvação. Nós estamos dando aula para os juniores, crianças de 9, 10 anos. Aí você deixa eles pensarem um pouquinho. Talvez durante a semana você passa pelo grupo do WhatsApp a leitura bíblica de segunda, terça, quarta e assim sucessivamente, para que eles possam ler e trazer para você o que eles entenderam, o que não entenderam, dúvidas. E você pede para eles lerem também a leitura oficial, né, da revista. Aqui manda dizer, ler Miqueias 4 e 5, talvez o capítulo 4, 5, alguns versículos, e vai ser bênção. Mas quem é este profeta, juniores? Quem é ele, crianças? Deixa eles pensarem. No caso, eu fiz aqui apenas uma sugestão, trouxe aqui uma caixinha e trouxe aí quem é o nosso profeta de hoje? Miqueias. Sim, esse é o nosso profeta de hoje. E aí aqui dentro eu coloquei algumas características de Miqueias, alguma coisa que aconteceu na vida dele, alguma coisa que identifica ele, e aí cada seu aluninho pode tirar e ler. E assim já vai dando uma explicação na história de Miqueias. Então vamos lá, vamos tirar o primeiro. Miqueias, olha o primeiro. Ele residia no interior da Judéia, Moresete Gate. Era a cidade aonde Miqueias residia. Ele era do Reino Sul, sim, perto de Jerusalém. Ali morava Miqueias. E que mais? Deixa o outro aluno tirar. Vamos lá. Possuía coragem ao falar. Olha, que profeta abençoado por Deus. Ele tinha coragem em falar, em levar aquilo que Deus mandava ele levar. Próximo aluno, o que você tirou, lê aí. É um dos profetas menores. Miqueias. Sim, estamos estudando a história dos profetas. Os profetas maiores nós já estudamos e agora nós estamos estudando os profetas menores. Em continuação, quem é como Yahvé? Sim, quem é como Jeová? Este é o significado do nome Miqueias. É um profeta, um nome talvez não tão conhecido pelos nossos alunos, mas um profeta que deixa um grande exemplo para nós, grandes lições. O outro profetizou tanto no Reino Norte como no Reino Sul.
dirigiu-se a Samaria e a Jerusalém. Este é o profeta Miqueias. E mais, crianças, o que temos? Tinha grande simpatia pelos oprimidos e sensibilidade pelo sofrimento de seus conterrâneos. Sim, era essa a profecia de Miqueias, o relato de Miqueias, o que ele levava para o povo, o aviso dele para o povo. E ele tinha esse amor pelos seus conterrâneos, pelas pessoas que moravam na mesma cidade, nasceram na mesma cidade de que ele. O livro termina com louvor pela maravilhosa graça de Deus. O último capítulo do livro de Miqueias. E aí você vai explicando para eles, professores, através dessas frases, dessas qualidades de Miqueias, né? Que mais? Temos aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Miqueias 7 e versículo 18. Aí você vai dizer para eles, então, Miqueias era um profeta que profetizava também com perguntas. Aqui é uma pergunta. E talvez pelo nome de Miqueias significar o que nós já falamos hoje, quem é como Yahvé ou quem é como Jeová? Ah, sim, olha que interessante esse versículo. Miqueias usava muito, como se diz, perguntas no seu livro. E tem mais, professores, Miqueias não apenas profetizou a questão do pecado e do juízo, mas também a salvação. Olha que bacana, alunos! E vocês estão entendendo e aprendendo a vida deste homem de Deus? Profetizando tanto no norte como no sul. Morava numa cidade, assim vamos dizer, praticamente uma cidade rural, uma cidade mais tranquila, uma cidade mais pertencente ao interior. Mas Deus chama quem Ele quer, da maneira que Ele quer e usa quem Ele quer. Essas palavrinhas aqui, Miqueias usou muito. Ouvi todos a profecia. Ouvi todos o que Deus quer dizer para vocês. E ele tinha coragem, ele tinha ousadia para profetizar. E vamos lá para a nossa revista, que tem muita coisa importante assim, ó. Diz para nós, professores, que assim como Miqueias, nós não devemos conformar com as coisas erradas, com o pecado, com a desobediência. Sim, aqui nós vemos nesta frase aqui que Miqueias não apenas profetizou o pecado, juízo, mas a salvação. E ele vai, sabe de que jeito que Miqueias faz? Vai na contramão do povo. O povo estava pecando. Os líderes, aqueles que ajudavam o povo, estavam corrompendo. Os mais ricos não tinham dó dos pobres e faziam o quê? Ameaçavam eles e ainda judiavam deles e usurpava, né? Deixava eles passarem necessidade, não ajudavam. Mas Miqueias não perdeu tempo em ir na contramão desse povo que estava rebelde, deste povo que estava corrompido, adorando ídolos, deixando Deus de Israel, de Judá, adorando ídolos, desobedecendo ao mandato de Deus. Eu até trouxe os 10 mandamentos bem pequenininho aqui,
que foi tirado na internet, imprimir, ele é pequenininho, mas é bom para ser dado para cada um dos alunos. Talvez você já tenha dado, mas talvez eles tenham perdido. Dá novamente e fala que aquele povo, na época de Miqueias, não estava obedecendo isso daqui. O primeiro mandamento: não terás outros deuses. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não fazer imagem de escultura, e eles estavam desobedecendo novamente. E nós? Como é que nós estamos? Nós estamos obedecendo a Yahvé, a Jeová, ao nosso Deus? Nós estamos indo na contramão deste mundo, crianças? E na contramão deste mundo é pregar contra o pecado, contra a desobediência, contra aquilo que desagrada a Deus. Em Romanos nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa vontade do Senhor, ou seja, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que maravilha! E aqui diz para nós não conformarmos, é este versículo que eu disse aqui, ó, não conformarmos, mas para nós sermos inconformados com este mundo. E ensine aos seus alunos a não se associarem com as práticas erradas daqueles que são desobedientes. Seus alunos confiam que você não apenas ensina, mas que você prega com o seu testemunho, com o seu exemplo, que sejamos exemplo para os nossos alunos, que isso fala mais do que palavras, mas que nós possamos estar destemidos, professores. E na nossa lição, diz aqui que Miqueias foi chamado nessa época, foi na mesma época de Isaías, e ele morava cerca de 32 quilômetros, naquela cidade que eu disse, Moresete Gade, sim, ao sudoeste de Jerusalém. E Miqueias era de uma família que era do campo, pessoas humildes, mas Deus levanta quem Ele quer, e Ele profetiza e Ele ministra, porque o povo estava corrompido, como eu já disse, mas ele foi destemido, ele foi incansável, ele prega, ele se empenha na tarefa que Deus dá para ele, e ele espera que Deus opera milagres como Deus operou. E Miqueias entendeu que Deus faz justiça, ele pune o pecador, mas também sabia que Deus anseia por um arrependimento do povo, para que eles voltem a manter um relacionamento igual ao início da criação. Deus permitiu o seu povo escolher se servi-lo e não permanecer nas práticas erradas. O profeta também foi usado por Deus para desmascarar os profetas falsos que haviam ali. Miqueias falou que se levantariam pessoas de diversos lugares que falavam em nome do Senhor Jeová, mas eram mentirosos. E hoje existe da mesma forma. E ele então propaga para o povo e diz que Samaria seria destruída, que eles seriam levados cativos, assim como foi levado pela Síria, pela uma grande nação que dominava os povos. E Judá se arrependeu juntamente com seu rei, o rei no sul, com o rei Ezequias. E eles então foram poupados nesse momento. Mas daí a alguns anos estavam de novo se esquecendo dos mandamentos do Senhor. Aí foi aonde a época em que Judá também é levado cativo para a Babilônia. Todo Israel se corrompido aí, levando o quê? Consequências pelo pecado e a desobediência. Apesar de Miqueias anunciar uma mensagem de castigo, o Senhor também mostrou que havia uma promessa de restauração, porque ele foi na contramão do povo, sim. Ele pregava contra o pecado, contra o juízo, contra a desobediência.
não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A pista está aqui, ó, de mão dupla ou de mão só para um lado. E Miqueias e nós devemos ir na contramão deste mundo. Aquilo que o mundo... aquilo que tem valor, o mundo já faz com que não tenha valor. Aquela inversão de valores. Mas a igreja do Senhor, o povo que adora o Senhor, continua com bons princípios na contramão daquilo que é errado. Que estejamos atentos à orientação de Deus, porque Miqueias, usado por Deus, fala também da restauração e da salvação que o Senhor teve para com eles, tem para conosco, tem para com Israel. E o profeta, como diz lá no início, prega desta salvação. Aqui em Miqueias 4, pede para algum aluno ler, Miqueias 5, melhor dizendo, Miqueias 5 e versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que lindo! Miqueias pregando salvação e restauração, dizendo para aquele povo que o Messias nasceria, que de Belém nasceria um, que seria o Senhor em Israel. Que Belém era pequena, talvez desprezada. Aí você vai lá no mapa e mostra para os seus alunos. Tira lá na internet, coloca lá mapas de Belém, aonde Jesus nasceu, que você vai encontrar Palestina no tempo de Cristo. E aqui nós vemos, olha, Belém, pertinho do Mar Morto, Belém, Betânia, Jericó, Jerusalém, Judéia. Belém ficava muito próximo de Jerusalém. E é aqui que sai o Messias. E é aqui que sai o Senhor de Israel, que veio para trazer salvação. Miqueias, há tantos anos atrás, já profetizando, assim como Isaías, o nascimento de Cristo. E essa profecia se cumpre. Jesus nasce lá em Belém. Olha que gracinha. José, Maria vão se alistar em Belém da Judéia. E quando chegam ali, não havia lugar para eles na estalagem, mas houve um lugar na estrebaria. E Jesus nasceu e é colocado na manjedoura, cumprindo a promessa de Miqueias. Oh, glória a Deus! E ainda que se cumprir o que esse homem de Deus profetizou. Que sejamos professores, juntamente com os nossos alunos, profetas nesta terra. Oh, glória a Deus, que possamos profetizar que o Messias já veio e trouxe salvação a todos os homens, que de Belém nasce um Rei dos reis e Senhor dos senhores. Talvez por isso que ele profetiza. E no último livro de Miqueias, ele louva um louvor ao Senhor, pela grandeza do Senhor, por o Senhor despertar o povo para que havia pecado, mas havia promessa de arrependimento, de perdão, de restauração, de salvação. E aí ele canta esse cântico e ele diz no versículo 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ou tornou-se, ou tornará a apiedar-se de nós, a ter dó de nós. Aleluia!
subjugará as nossas iniquidades. Sabe aquilo que você mentiu, aquilo que eu pequei, aquilo que nós erramos, o Senhor perdoa e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E esse momento, e essa lição de número 8, o plano de frequência é do estado do Rio Grande do Norte. Oremos por esse estado e será salvo todo o povo, todos que ouvirem a palavra do Senhor. Incentive aí os seus alunos. E para memorizar, no memorizando o livro, o versículo de Miqueias. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Miqueias 3:8. Queridos professores, é muito bom ter vocês aqui conosco. E eu digo aqui da Lenice, de Serra Barbosa, da Bahia, Luciene Reis, de São Vicente, São Paulo, Irene Gonçalves, Natal, Rio Grande do Norte, que bacana, que fala desta lição. E continuando, Lívia Oliveira, Sônia Azevedo, Maria Aparecida Mairink, são professoras que estão sempre aqui conosco, Midian Silva, Francisca Silva, Eliude dos Santos, Maria Océlia, Edivan Souza, Josi Crochê Riacho, Ana Clara, professora Leila Alves, do Acre, Acrelândia. Olha, que bom ter vocês aqui. E tem mais professores aqui desta última lição. E eu quero aqui ler para vocês também. Eusane Melo de Lima, Sandra Aleluia Milagre, Gessile Neres, temos mais Cídia Nara, Leonor Maria, Rose Marques, Cleusa Silva. Que Deus abençoe todos vocês. Karine Ramos, Heloísa Almeida de Campos. Deus vos abençoe. Uma excelente aula. Fiquem com Deus.